Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15 diz assim, conforme está aí no texto: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos que amam e praticam a mentira. Eu queria destacar essa última frase: e todos que amam e praticam a mentira. Então, conforme esse texto, a condenação eterna para aqueles que também amam e praticam a mentira, como última sentença aí deste versículo. Nós temos este versículo para eu destacar o assunto que vamos falar essa noite. É verdade que eu falarei a vocês, mas vamos falar sobre mentira. Nós vamos falar sobre as faces da mentira. E por faces da mentira, é como a mentira se apresenta. E ela tem sido tão progressiva que ela tem se apresentado de muitas formas para enganar e para seduzir. Mesmo os crentes em Jesus não estão imunes às faces com a qual a mentira se apresenta. Por exemplo, eu me lembro da primeira vez em que eu menti. Talvez eu menti antes disso, mas que eu me lembre, eu estava cursando ainda a primeira série do ensino fundamental e a escola era próxima de casa, bem próxima, coisa de no máximo 1 quilômetro. E acordar cedo para ir para a escola não era fácil. Eu acho que nem hoje é fácil, né? Muitos fazem isso, muitas crianças acordam muito cedo e no frio talvez pior. Então para mim era uma tortura, né? Acordar cedo e a mãe levantar, menino, vai para a escola. Eu ia com muito custo até despertar. Em uma certa ocasião, cheguei na escola e o portão estava fechado. E havia um grande número de alunos na porta. E estranhei aquele portão fechado. Mas a escola tinha outro portão de acesso. Eu simplesmente virei as costas, voltei para casa e disse para a mamãe: mamãe, não tem aula. O portão estava fechado. Deve estar acontecendo alguma coisa. Minha mãe parece que não engoliu muito bem aquela história, mas aceitou. De fato, todos os alunos foram para o portão alternativo, que estava tendo uma manutenção no portão principal. E essa mentira não durou muito tempo, porque minha mãe ia nas reuniões da escola. E ela viu lá que havia uma falta, numa determinada data, e aí o mentiroso foi pego. Me lembro que foi bom na ocasião, né? Fui para casa, descansei, não tem aula, que bom. Mas descobri que o quanto a mentira ela era boa, mas era momentânea. Ela tinha prazo de validade, cedo ou tarde, poderia ser descoberto. A minha experiência foi matando aula, né? Na primeira série. Naquela época a gente falava cabulando aula. Sei lá que palavra é essa. E é interessante quando a criança aprende a mentira. Muitas vezes a criança nem sabe exatamente o que significa aquilo, mas desfruta da sua funcionalidade. Foi o que aconteceu comigo. Desfrutamos porque a mentira tem um poder de satisfação, de sedução, de engano, de prazer, mas aquilo tem prazo de validade. E o grande problema é que geralmente nós pegamos gosto pela mentira. Mente uma vez, dá certo, leva vantagem, há um ganho, e pegamos gosto por aquilo. Foi uma mentira de criança, mas a mentira ela vai tomando maiores proporções na vida. E a mentira que às vezes é só matar uma aula, ela se passa para o ambiente de trabalho, ela se passa para o relacionamento, para a família, para os negócios, relacionamento com os vizinhos e por aí vai. O importante é nós nos safarmos de alguma situação difícil ou levar vantagem. Mas estamos falando de um pecado extremamente destruidor, que destruiu a história humana, a história bíblica de muitos personagens, muitos homens e mulheres nas escrituras, e continua destruindo histórias de famílias em nosso tempo também. Continua
Porque a mentira, ela é uma solução, mas ela não tem durabilidade na mesma proporção que a solução que ela nos traz. Ela é temporária, ela é um adiamento apenas. Cedo ou tarde, vem à tona os seus manifestos, os seus sintomas. Talvez um dos erros mais famosos da história humana. Perceba que todo o erro do povo, toda a falha, tudo que foi cometido de errado, tem no seu bojo, no seu esconderijo, de alguma forma, sinônima por trás a mentira. Alguma mentira, alguma informação distorcida, que são outras nomenclaturas que a mentira recebe. Por exemplo, a mentira hoje, ela traz outras deficiências, como desobediência, dissimulação, falsidade e corrupção. A mentira produz isso e muito além. A mentira produz morte. A mentira produz separação. A mentira produz destruição. É quase que uma decadência sem fim, que só pode ser vencida com sua opositora. E a opositora da mentira se chama verdade. Somente a verdade pode matar a mentira. A Bíblia fala muito sobre mentira. Fala muito sobre esse assunto, usando propriamente essa palavra, ou usando ela de maneira sinônima. E sabendo que ela fala sobre esse assunto, sobre esse tema, tão real e atuante para todos nós não podemos fazer vista grossa e pensar, não, neste ambiente não há mentira. Não se fala, não se vive, em hipótese alguma. Devemos totalmente a verdade. Sabemos que seria hipócritas se assim declarássemos. Porque também somos perseguidos e seduzidos pela mentira. Portanto, eu gostaria de falar sobre as faces da mentira. E a primeira face da mentira se chama falsidade. E sobre a falsidade, eu gostaria de ler com os irmãos Provérbios capítulo 14, versículo 5. Provérbios 14, 5. Falsidade. Provérbios 14, 5, o texto está aí, e diz o seguinte: a testemunha honesta não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Testemunha honesta não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Imagina uma testemunha falsa. Quando se fala em testemunha, nós nos reportamos a um tribunal, a um julgamento, que está para decidir uma condenação, uma absolvição. Imagina uma testemunha falsa num ambiente como esse. Me fez lembrar um processo trabalhista do qual eu participei. Fui convocado como testemunha, e eu me lembro quando entrei na sala de juiz, antes que ele me fizesse algumas perguntas, ele me deu algumas orientações, e só as orientações do juiz me fez tremer da base. Que ele falou: olha, se você não sabe, você pode falar que não sabe. Se você não lembra, você pode falar que não lembra. Mas não passe nenhuma informação que não seja verdadeira. Se você não tem datas precisas, pode falar aproximadamente, mas não passe nenhuma informação que não seja verdadeira. Então é interessante, diante de uma autoridade que nos coloca essa pressão, esse medo, até a verdade você fica pensando se de fato é verdade o que está falando. Mas eu pensei no juiz dos juízes, no Senhor dos senhores, que tudo vê, que tudo conhece. Como que nós nos portamos diante da verdade, sabemos que há um juiz por trás de nós, há um superior honesto, verdadeiro, limpo, transparente, que espera de nós a verdade em sua totalidade. Porque das faces da mentira, a falsidade é uma forte aliada. É uma forte aliada. E hoje usa o nome inglês fakes. Tudo hoje é fake. Nas redes sociais principalmente. E falsidade é mentir com naturalidade. Porque o falso ele tem que dissimular.
ele tem que fazer um tipo, ele tem que interpretar um personagem. E testemunhar falsamente é especificamente mentir com os lábios. É trazer declarações com a sua fala para produzir um engano, para produzir uma distorção. E também se pode mentir, né, com posturas. A postura pode ser uma mentira também. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É uma postura mentirosa. Que nós poderíamos entender esse versículo que aquele que sabe fazer o bem, ou aquele que sabe fazer o que precisa ser feito, e não faz, comete pecado. Quando você falsamente não reconhece que aquilo é para você. Há uma grande discussão também, onde as pessoas questionam se omitir é mentir. Será que omitir é mentira? De fato não, porque a omissão é silenciar-se, é não fazer declaração alguma. Quando que mentir é declarar inverdades, é falsificar, é adulterar informações ou objetos, é ação diante de algo, então se torna mentira. A omissão não caracteriza a mentira. Uma vida de mentira e falsidade, ela revela o caráter do seu usuário. Pessoa que vive mergulhada na falsidade, na mentira constantemente, ela não tem mais nenhuma dificuldade de conduzir a sua vida e negócios assim. E isso vai revelar, obviamente, o caráter dessa pessoa. Há uma outra face da mentira chamada engano. Eu gostaria de ler que lêssemos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. A outra face da mentira é chamada engano. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Na verdade, a definição de enganar já é trágica. Porque enganar significa fazer acreditar em algo falso ou induzir ao erro. E me chamou a atenção essa expressão, induzir ao erro. Talvez a melhor definição para enganar é persuadir, conduzir. E para você conduzir alguém ao engano, tem que ser bom de lábia, né? De conversa, de carisma, para conseguir levar aquele a fazer acreditar. Então veja o poder de destruição que há na face da mentira, do enganar. Fazer acreditar. A pessoa a princípio não acredita, a pessoa a princípio não quer, não deseja, não confia, não se sente segura. Mas há um convencimento em levá-la a crer naquilo, em levá-la a confiar, depositar suas forças naquilo que não era tão seguro de início. O engano também é sedutor e convincente. Enganar e iludir, como fazem os mágicos. Viu os mágicos profissionais, o que eles fazem, de repente o negócio some, de repente o negócio aparece, como é aquilo? Então, a tática da ilusão é o poder de persuasão. Gostaria de ler com vocês Colossenses 2,4, palavras de Paulo aos Colossenses, advertências quanto ao cuidado que eles devem ter. Colossenses capítulo 2, versículo 4, digo isso, para que ninguém os engane com um discurso persuasivo. O discurso persuasivo é o poder de convencimento por meio da oratória, da palavra. Num linguajar bem do nosso tempo, né? A conversa mole, né? O papo legal. Então, Paulo, né, advertindo dos Colossenses, ele fala que ninguém engane vocês com um discurso sedutor e convincente, aquele discurso que compra facilmente.
Falando em comprar, por exemplo, quantos aqui já não foram convencidos por algum vendedor a comprar algo que você não precisava e com dinheiro que você não tinha? Nada contra os vendedores, hein? Arrumei problema. Mas tem um grupo profissional aí que tem um poder de convencimento, e talvez seja natural da sua área, né? Convencer, dizer a utilidade, a importância, como aquilo é válido, como aquilo vai mudar a sua vida, seus problemas acabaram. Então são frases de efeito com a intenção de persuadir e de convencer. A mentira tem essa face e nós precisamos ficar atento a isso. O contexto aqui, de segundo a Timóteo, que nós temos, é Paulo aconselhando esse jovem Timóteo sobre os tempos difíceis que ele enfrentaria, com falsos mestres, falsos ensinos, com os homens que pensariam somente em si, porque uma das características da mentira, da falsidade, do engano, é o pensar em si. Por trás disso está o ego, o eu. Então, Paulo adverte aqui, orienta Timóteo sobre isso, que os homens serão amantes de si mesmo, e aqueles que desejarem servir ao Senhor com retidão, com piedade, eles vão padecer perseguição. Então, eu tenho uma notícia para você bem complicada aqui. Se lá no teu trabalho, nos teus negócios, nos teus relacionamentos, você priorizar a verdade, a honestidade, a integridade, a retidão, prepare-se para perseguições. Porque apesar da verdade ser admirada por alguns, ela é odiada por outros. Odiada. Infelizmente, em alguns grupos, o verdadeiro, o honesto, o íntegro, o cristão, como foi orientado aqui a Timóteo, ele não é bem-vindo. Ele não é muito aceito, porque o ambiente, às vezes, é um ambiente contaminado, é um ambiente onde permeia a mentira, o engano, a falsidade, o jeitinho, sabe? O desvio, muitas vezes, aquilo que o patrão não tem acesso, a diretoria não conhece, tal, enfim, e aí chega um camarada ali, o crente que foi contratado. Nós temos que seduzir esse camarada, essa camarada. Nós temos que usar o poder de persuasão para que ele entre na nossa. Senão será eliminado. Pode ser uma ameaça para nós. Então, essa orientação de Paulo a Timóteo, ele fala que aqueles que querem viver em retidão vão padecer perseguição, contrária aos enganadores. E às vezes a pessoa quer viver aquela vida de engano, de mentira e falsidade, porque ele é confortável. Não tem afronta, não tem perseguição, não tem cobrança, porque ela está dando certo. Está funcionando a vida de engano, de mentira e de falsidade. Vivendo no meio desse ambiente. Só que, queridos, tem prazo de validade. Não vai perdurar por muito tempo, vai vir à tona, a máscara vai cair. Precisa se atentar a isso. Como servos do Senhor, nós temos que atentar até para que tipo de negócio estamos fechando, acertando e concordando. O que está por trás desse negócio, dessa compra, dessa oportunidade de emprego? Mas é muito bom, é imperdível, mas o que está por trás disso? A verdade, transparência, integridade, o que está por trás disso? Queridos, um discurso como esse não é muito aceitável, não é muito agradável em alguns lugares. É motivo de ironia. Mas nós, como servos do Senhor, temos que priorizar, pagar o preço e o ônus da verdade. Porque é a verdade que nós pregamos, é a verdade que nos libertou, é a verdade que nos alcançou. Então temos que trilhar caminhos da verdade. Uma vida mergulhada no engano, a segunda face da mentira, ela vive este ciclo de enganar e ser enganado, como Paulo escreveu a Timóteo. Os enganadores, eles vão enganando e sendo enganados. Então esse ciclo, pessoas que têm a vida de mentira, de falsidade, de engano, vivem com medo, porque eu trapacei, eu posso ser trapaceado também, não confia no confiável. Veja que perigo, que tensão. É uma realidade assim. Mas uma terceira face da mentira, e talvez essa também é muito perigosa,
chama-se fingimento. A terceira face da mentira é fingimento. E fingimento é parecer o que não é. É uma interpretação. É de fato colocar a máscara. E aí eu queria ler com você 2 Samuel 13:6 para falar sobre essa face da mentira chamada fingimento. 2 Samuel 13:6. Vamos ler os 5 também? Por favor, irmãos, 5 e 6. Veja o que diz: deite-se na cama e finja que está doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida na minha presença. Assim poderei vê-la e comer das suas mãos. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: permite que a minha irmã Tamar venha, prepare 2 bolos na minha presença, e assim eu coma das suas mãos. Quando você lê um texto assim, meio que pensado, avulso, né? Para quem não conhece a história, meu pergunto, o que esse camarada leu aí? Que negócio é esse? Mas eu sei que na igreja muita gente conhece a história de Aminon e Tamar, né? História muito interessante, mas é bom a gente comentar um pouco para situar. Eu quero destacar, se você prestou atenção, nos 2 versículos que nós lemos, tem a palavrinha fingir aqui. Essa palavrinha fingir é fundamental nesses 2 versículos, para mim poder assegurar essa terceira face da mentira, que é o fingimento. O fingimento, ele confunde e dificulta muita coisa. A pessoa fingida, ela é espetacular. Porque, por exemplo, num desvendar, por exemplo, de um crime, quando é chamado o suspeito, a suspeita, enfim, e que diante do tribunal, eu estou falando hoje muito de crime, né, dessas questões, porque particularmente eu gosto de programas investigativos, e me chama a atenção a maneira como eles investigam para desvendar aquele crime. Então, quando a pessoa está diante do tribunal e ela começa a chorar copiosamente, entrar em desespero e perder o controle, então o público que assiste aquilo de certa forma, emocionalmente falando, gera um impacto, uma admiração. E talvez diante daquela audiência alguns falam: certamente não foi ele, não foi ela, olha o estado que está. E aquilo pode ser fingimento. O fingimento, como eu falei, ele é espetacular. O fingimento, ele carrega em si a falsidade e o engano junto. Isso dificulta muito o desvendar de um crime, por exemplo. E as pessoas geralmente fingem pelo menos 2 objetivos básicos. Há 2 objetivos básicos, fundamentais, porque as pessoas fingem. O primeiro é por autoproteção, alguma coisa que vai lhe trazer muito mal, vai fazer muito ruim para si. Ela, para se proteger, ela simula, ela interpreta, ela tem esse acesso de emoção forte por sua autoproteção. Ou por uma conquista cega, obscura, aquilo que ela quer de maneira, deseja muito aquilo. Então, diante disso, ela paga o preço do fingimento, inclusive, para conquistar. E um desses 2 objetivos está aqui no texto que nós lemos. Esse Aminon, que o texto cita aí, ele é um dos filhos do rei Davi, o filho mais velho. O rei Davi, ele teve 7 casamentos. Desses 7 casamentos, ele teve 20 filhos. E Aminon é o filho mais velho. Então a Bíblia relata ali 20 filhos, 7 casamentos, mas Davi teve outros filhos também que a Bíblia não relata, porque ele teve concubinas também. Mas a Bíblia relata esses filhos, esses casamentos dele, com 7 mulheres. Em 1 Crônicas, capítulo 3.
E Aminon é o filho mais velho. Interessante que ele se apaixona por sua meia-irmã. Então, Davi teve 7 mulheres, né? Então Tamar é filho de uma dessas mulheres, né? Ou pode ser filho de uma das concubinas. Então o pai é o mesmo, mas a mãe não. Então, muito comum isso também, né? Às vezes casamentos de pai é o mesmo, mas a mãe não é. Eu tenho, por exemplo, um primo que é casado com a minha prima. Então, quando há essa situação divergente, na família pode acontecer esse tipo de relacionamento também. Mas por fim, Aminon se apaixona por sua irmã. Ele se apaixona de maneira tal que ele fica doente. Ele fica doente, porque aquela paixão e aquele amor, ele não podia viver aquilo. Ele era virgem. E ele não tinha esse amor correspondido por sua irmã. E também isso é terrível para Israel. Né? Seria um grande pecado no meio do povo de Israel. E interessante que ele recebe um conselho de um tal de Jonadab, que você viu no texto aí. Esse Jonadab aí é primo dele. E o texto fala que ele é sagaz, ele é esperto. Esse Jonadab. Jonadab é um dos que vai visitar Aminon e vê Aminon triste. O camarada só chorava. E ele estava tão apaixonado pela irmã que ele até emagreceu. Olha, irmãos, incrível isso, hein? Quem já emagreceu aqui por paixão? Ah, ninguém vai falar. Mas estava apaixonado que ele emagreceu, perdeu o peso, camarada. E aí o Jonadab chegou, está acontecendo com você, rapaz? Que negócio é esse? E aí, isso é uma lição para te aprender também, né? O Aminon, ele abre o coração para uma pessoa que não era a pessoa ideal. Ele abriu o coração para o primo dele. E ele contou da paixão pela sua irmã Tamar. E aí, em vez de Jonadab dar bons conselhos para ele, explicar o que significaria aquilo no meio do povo, ele dá um conselho muito ruim. E ele dá essa ideia para Aminon. Finge que você está doente, finge que você está mal, pede para ela fazer uma comida para você, algo especial para você, ela vai entrar no quarto, só você e ela, é sua oportunidade e sua chance. Aminon não avalia isso, não leva isso em consideração, ele de fato cede ao conselho do primo, ele procura o pai, inclusive o pai vai visitá-lo, porque realmente ele ficou num estado assim, ficou obcecado pela irmã. E o pai vai visitá-lo e ele pede, pai é o rei, né? Pede que Tamar faça para mim os bolos, tal, eu queria comer da mão dela. Parece algo bonito, né? Entre irmãos. Davi não percebeu o que aquilo poderia significar, não conseguiu analisar a situação emocional dos seus filhos. E às vezes nós pais também somos enganados pela vulnerabilidade dos nossos filhos, muitas vezes, né? A carência, a dificuldade, a gente acaba não agindo com razão, pendendo para a emoção, perdemos o controle e acabamos cedendo para situações que vão gerar problemas futuros. Davi vai diante de Tamar e pede que ela prepare para o seu irmão o alimento lá, o bolo, enfim. Alguns textos falam que foi para pastéis, né? Enfim. A irmã vai lá, prepara isso para ele. Eu imagino o olhar de Aminon para sua irmã, preparando aquilo. E num dado momento ele tira proveito da situação, ele a possui, ele a estupra. Interessante que o texto fala que depois que ele comete esse ato, ele tem simplesmente um nojo por ela. O texto chega a falar que muito maior do que o amor e a paixão que ele sentiu pela irmã, depois do ato ele sentiu nojo, ele a desprezou e pôs ela para fora. Então tudo isso aconteceu por causa do fingimento dele. Diante daquela conquista, aquilo que ele queria, ele fingiu-se doente. E todos os textos trazem essa palavra fingimento. Ele fingiu para tirar proveito. Mas como o fingimento faz parte da mentira, ele também não vai longe. Ele também não tem êxito. Ele também não vai terminar bem. E a história nos conta que o seu irmão, o irmão de Tamar, Absalão, ele toma conhecimento porque Tamar vai para a casa de Absalão, e certamente relata a ele o que aconteceu. A partir daquele momento, Absalão pega um ódio
terrível do seu irmão Aminon. E o texto fala que se passaram 2 anos. 2 anos. E Absalão, ele trama a morte de Aminon. Pede que seus homens matem ele numa reunião, praticamente de família, entre os outros irmãos. Ele mata. E veja que tragédia no meio da família por causa de um desejo incontrolável, que se usou do fingimento para conquistar, para ter, para alcançar aquilo que precisa. Essa face da mentira, chamada fingimento, é extremamente perigosa e muitas vezes trágico. Nessa história foi trágico. Os irmãos podem imaginar como ficou o rei Davi ao saber a morte de um de seus filhos. E Davi sofreu muito com seus filhos. E ele sabia que sofreria porque quando ele peca, e o profeta Natan relata isso a ele, o que aconteceria com a família dele, mas ele não tem condições emocionais. Ele sofre aquilo, ele chora muito por ver tudo o que acontece dentro da sua casa. Queridos, vejam o quanto a mentira carrega sobre si. Quanto a mentira carrega sobre si. As faces da mentira parece que um monte de linhas embaraçadas. E parece que tentar desembaraçar essas linhas é embaraçar mais ainda. A pessoa que está mergulhada em falsidade, engano e fingimento, parece que não consegue sair desse labirinto. E hoje, em nosso tempo, deram outros nomes para a mentira. A palavra mentira não é só mal, né? Mentira. Então tem outros nomes, por exemplo, relatividade, é relativo, ou ponto de vista, não é bem assim, né? Usaram uns termos bonito, técnico, para não falar, é mentira, isso não existe. Da onde você tirou isso? Qual é a base? Qual é a teoria? Qual é o fundamento? Pasmem, deram até cor para a mentira. A mentira agora tem mentira branca, sabia disso? Quando se faz necessário mentir. Essa é boa. Mentira branca, quando a mentira é uma boa causa, é necessário mentir. Queridos, terrível o tempo que estamos vivendo. Alimentar, aumentar, diminuir ou falta de clareza caracteriza mentira. Mentira. E geralmente as pessoas mentem por conveniência. Lembra que eu falei? Pensando em si, egoísmo, mente por conveniência. Geralmente por trás da mentira está a conveniência, a autoproteção, o bem-estar, ficar bem. Fala que eu não estou. Já viu essa? Fala que eu não estou. Ou, já viu essa também? Eu não fui porque eu fiquei doente. Não ficou. Fiquei doente, por isso que eu não fui no compromisso. Essa também é muito usada. Essa também é muito usada, olha, eu cheguei atrasado por causa do trânsito. Queridos, não estou falando que isso de fato não existir, claro, às vezes é realmente o trânsito, realmente está doente, realmente não está. Mas são frases que são usadas geralmente para mentira. Para adiar uma situação, para justificar algo. Por exemplo, eu não fiz porque eu não tive tempo. Será que não teve tempo mesmo? O mais importante não importa. O importante é eu ficar bem. O importante é pensar em bem de mim. O importante é conquistar. O importante é não ir para a aula e poder descansar e dormir. Meu conforto. Então a mentira, geralmente por trás dela está o meu bem-estar, o meu egoísmo, a minha vontade, as minhas prioridades. Como crentes, nós não devemos ceder à sedução da mentira para ficar bem. Porque nós somos vistos como o povo da verdade. E a verdade nós carregamos. Se não fisicamente, nós carregamos digitalmente, mas a palavra é a verdade. E o próprio Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade. Jesus não falou eu sou o caminho e uma verdade. Ele é a verdade. Isso é absoluto, querido. Não tem ponto de vista, não tem pesquisa, teoria, relatividade. Ele é a verdade absoluta. Não há mentira, não há engano, não há sombra de dúvida no nosso Deus. Então, se nós servimos o Deus da verdade, temos que trilhar caminhos da verdade.
Não é fácil. Haverá perseguição. Você não vai ser convidado para algumas coisas. Não será bem visto, talvez. Mas vale a pena viver a verdade que declaramos, a verdade que anunciamos, a verdade que cantamos, a verdade que lemos. Vale a pena pagar o preço pela verdade, porque o diabo é o pai da mentira. E eu sei que você sabe disso. João 8,44. Ele é o pai da mentira. E ele inaugurou a mentira lá no Éden. Quando ele fala para Eva: olha, fruto ali no meio do jardim, poderia comer. Ela falou: não, Deus disse que se comer morreremos. Não, não é bem assim. Na verdade é que se você comer vai ser igual a Deus. Olha, ele não falou: é mentira de Deus, eu sou a Romina, ele vai se queimar. Então o diabo lá atrás, queridos, há muitos anos atrás, ele já usou uma boa oratória, ele já usou o carisma, o convencimento, a persuasão, a boa conversa. Ele foi bem maneiro, não foi chocante, porque a sua sedução, a sua conversa levou Eva a acreditar e pagar o preço. A mentira vai contra o caráter de Deus, que é toda a verdade. Ele é toda a verdade. Cuidado, igreja, cuidado. Sutilmente estão querendo colocar uma maquiagem na mentira para enganar nós também, para seduzir nós também. Hoje existem igrejas que outrora tão conservadoras, outrora tão firmes doutrinariamente, hoje nós estamos vivendo nas igrejas uma flexibilidade doutrinária sem fim. Parece que hoje tudo pode, não pega nada, não tem problema, não é bem assim, te ensinaram errado. O diabo está seduzindo os crentes também, com heresias, enganos, distorção da palavra de Deus. O não é bem assim que foi dito a Eva, até os nossos dias está rolando. Não é bem assim. Não, o teu pastor é muito radical, você foi ensinado errado. Não, igreja, cuidado, porque estão colocando uma maquiagem na mentira, para que eu e você possamos admirá-la e entender que de fato, olha, então é liberal, é bom, pode. E ele está trazendo destruição para a tua vida, para a tua casa, para os teus planos, para os teus negócios. Não esqueça de Efésios 6. O pastor trouxe estudo aqui domingo passado pela manhã. Lembra do cinturão da verdade? Efésios 6. Cinturão da verdade. Temos que vestir esse cinturão da verdade. Tem que fazer parte da nossa vida, da nossa conduta, dos nossos negócios, nossas palavras, a verdade. E não se esqueça, meus irmãos, não se esqueça, se você tem dificuldade com a mentira, quero terminar essa mensagem falando a frase que eu falei de início, e vocês mesmos responderam: só se vence a mentira com a verdade. Ore a Deus, peça a Deus: Senhor, me dê uma vida de verdade, eu quero viver verdade, Pai. Quando for tentado, seduzido, enganado, convencido, quando aquilo, Senhor, brilhar os meus olhos, só que é ilícito, é ilegal, só que não dá, sabe, não dá para perceber, porque o ilegal, o ilícito é bem escondido, porque essa é a ideia, é passar desapercebido. A mentira não pode estar estampada no outdoor, que no filme, né? Moralmente, a mentira ela vem bem disfarçada, bem maquiada. Deus, me faça enxergar a mentira e me faça viver mais e mais a verdade em tudo na minha vida. Que Deus o abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Pai, e Te agradecer pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo em que nós refletimos, Pai, na Tua palavra, Senhor. E falamos, ó Pai, sobre a mentira, Senhor Deus, um assunto tão, ó Deus, constante na Escritura, Senhor Deus. Quantas mentiras, ó Pai, destruíram, ó Pai, vidas, famílias, história. E, Senhor, hoje o Senhor nos dá a oportunidade, ó Pai, de rever alguns textos e pensar, ó Pai, que devemos trilhar caminhos que valem a pena, Pai.
E o caminho que vale a pena é o caminho da verdade, da integridade, da retidão. O caminho, ó Pai, que reflete o caráter do Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Não nos deixe cair, ó Pai, nas tentações, no engano, na sedução, Pai, da mentira, Pai. Mas nos faça visualizar, perceber, investigar e não entrar, ó Pai, em caminhos tortuosos, ó Pai, que vai nos conduzir a compactuar, Pai, com o falso, com o enganoso e com o fingido, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Abençoe o teu povo, nos dando uma semana de paz, uma semana na tua presença, uma semana que será uma semana de constante busca na tua palavra, que é a verdade, ó Pai. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.